O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o trecho da mini-reforma eleitoral de 2015, que exigia a impressão do voto pelas urnas eletrônicas. Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que o sistema brasileiro de apuração eleitoral é, possivelmente, o melhor do mundo e que fraude havia, mas no tempo do voto impresso. Vamos ouvir. O fato real é, nunca, jamais se provou nenhum tipo de fraude contra a urna eletrônica. Fraude havia no tempo do voto impresso, no tempo do voto manual. Você ter voto impresso, todo mundo que perder vai pedir conferência entre voto impresso e a urna, você vai judicializar as eleições. Ninguém quer nada disso. O sistema brasileiro de apuração é possivelmente o melhor do mundo. E com este assunto, sobre o voto impresso, sobre a segurança das urnas eletrônicas, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago e Gisele, a pergunta do grande debate de hoje é a seguinte: a urna eletrônica usada nas eleições brasileiras é segura e torna a impressão do voto algo dispensável? A introdução hoje é da Gisele. Bom dia, Gisele. Bom dia. Urnas eletrônicas serem seguras, dependemos de laudos técnicos de altíssima tecnologia. Deixar de imprimir esses votos é que é uma questão que traz para o debate a grande dificuldade. Isso porque a urna eletrônica, ela pode sim ser objeto de fraude na medida em que vivemos em tempos que a tecnologia, ela não é amplamente dominada. Basta ver que já em debates aqui anteriores, nos deparamos com essas situações em que a tecnologia nos surpreende, em que a tecnologia nos controla, em que é possível identificar onde estão pessoas ou acessar a câmera de um celular, ainda que ele esteja desligado, captar vozes de pessoas, localizar onde elas estão, quais são as suas predileções. Não raro fazemos uma busca na internet por um determinado produto e, ao fazermos buscas sequenciais por outros produtos, somos bombardeados com propagandas daquele primeiro produto que nós buscávamos. Então, há uma discussão mundial, inclusive, com relação às empresas que dominam as tecnologias 5G, se elas não estariam também se apossando de dados pessoais dos cidadãos de um ou de outro país. E é neste contexto e nessa circunstância em que colocamos o debate aqui com relação às urnas eletrônicas. Desculpe, me atrapalhei. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, o primeiro país ou o país mais avançado nessa questão da adoção de urnas eletrônicas para todas as eleições e para todos os eleitores. Há outros países, mais ou menos 35 países, que também adotam as urnas eletrônicas, mas fazem o uso dessas urnas para eleições pontuais, não para eleições presidenciais. Estamos acompanhando nos Estados Unidos, recentemente haverá eleição presidencial e o próprio presidente se preocupa porque lá se discute a possibilidade da votação por via dos correios para que as pessoas não tenham que comparecer presencialmente às urnas. Qual é a crítica que se faz especificamente à impressão desse voto? Esse voto não deveria ser impresso e entregue aos eleitores porque isso violaria o sigilo eleitoral. Essa foi a decisão majoritária do STF e nesse ponto está correto. Isso porque a pessoa, o eleitor, levaria para casa um recibo da sua eleição, um recibo da sua escolha, do seu voto e, além de violar esse sigilo, isso poderia servir como um recibo, ou seja, poderia incitar eventualmente corrupção e compra de votos. Mas a impressão deste voto e o depósito deste voto numa urna para uma conferência numérica dos votos impressos e uma comparação com o resultado das urnas eletrônicas, isso seria extremamente salutar. Isso porque haveria uma comprovação e esta sim seria uma forma de se confirmar se aquele resultado das urnas eletrônicas foi verdadeiramente o mesmo resultado dos votos impressos. O eleitor confirmaria
verificaria se aquele voto eletrônico é o mesmo que está impresso e depositaria numa urna para a conferência numérica, como acontecia no Brasil antigamente, que eram 3 dias de apurações com muitos fiscais verificando as contagens de votos. E discordo do ministro Barroso, acho que não havia fraude antes, porque havia uma fiscalização muito forte nessa contagem de votos impressos em papel quando votávamos em papel. Ok, agora a introdução do Tiago Anastácio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. É necessário colocar algumas premissas e, colocando as premissas, vai ficar muito claro que, embora os argumentos da Gisele sejam muito sólidos, esses argumentos partem da premissa equivocada. Antes de mais nada, as pessoas precisam entender qual é a história do ataque à votação eletrônica no Brasil. Vamos chamar de a honestidade das urnas começa a ser contestada pelo honestão Aécio Neves em 2014, logo depois que perde o segundo turno das votações para Dilma Rousseff. Novamente se discute a honestidade das urnas eleitorais a partir de declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, no sumo de sua inteligência, começa a falar que houve fraude na eleição que ele mesmo ganhou. Sem dúvida nenhuma, um homem muito inteligente em fazê-lo. Quando é contestado e a própria justiça pede, senhor presidente da República, é algo de interesse público. Se o senhor tem alguma informação sobre o tema, nos passe. Jair Bolsonaro diz que nada tinha para ter feito, para ter base para fazer aquela declaração anterior. Discutir hoje isso é trazer à tona as paranoias e as perseguições dos grupos de WhatsApp, sem que entendamos o que é a votação eleitoral, o que são as urnas eletrônicas e a dinâmica de como ocorre. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, viu, Gisele, Rafael e aos senhores telespectadores. Se nós estivéssemos falando de urnas eletrônicas que estivessem conectadas com a rede mundial de computadores, ou seja, com a rede, eu concordaria com o argumento da Gisele. E esse é o argumento corrente que circula por aí nesses malfadados grupos de WhatsApp. O problema é que isso não existe. As urnas eletrônicas não estão conectadas em rede. Um dos maiores advogados eleitorais do país, sem dúvida nenhuma o maior da minha geração, o doutor Fernando Neisser, tem explicações absolutamente perfeitas sobre o tema. Ele já quebrando este primeiro ponto, que é o ponto de partida, para se argumentar contra a votação eletrônica, ele diz o seguinte: quando estamos falando de urnas, as pessoas têm a impressão que nós estamos falando do nosso laptop, que está conectado à rede de computadores. E aí sim seria possível que hackers ou outros métodos da informática invadissem e, a partir de programas, pudessem alterar os votos. Ocorre que, na verdade, as urnas eletrônicas têm mais relação com as máquinas de calcular que estão nas nossas mesas, não com os laptops, porque é um sistema diferente, não está conectado em rede. E aí existem uma série de fiscalizações que são feitas. Creio que nesse meu primeiro tempo eu não conseguiria falar sobre elas, mas ao longo do debate eu vou passar pelas fiscalizações feitas no ano anterior, no dia da programação das urnas, quando as urnas chegam às zonas eleitorais e depois também a fiscalização dos votos. Agora, Gisele, em qualquer eleição, né, você só tem um vencedor, né? Todos os outros são derrotados. Então, há muito mais derrotados do que vencedores, que é só um prefeito, um governador, um presidente da República. E até hoje, desde que as urnas eletrônicas foram implementadas aqui, ninguém conseguiu comprovar nenhuma fraude sustentável para manter essa tese de pé. Esse não é um bom argumento para a gente dar confiança no nosso sistema? Sem dúvida nenhuma, o nosso sistema é muito bom, mas os questionamentos, eles são válidos. Isso porque não há a menor possibilidade de atestarmos que a tecnologia é infalível ou que não há possibilidade de superar aquela tecnologia colocada nas urnas com uma tecnologia ainda mais aprimorada que possa, sim, deturpar ou, de qualquer forma,
alterar aquelas votações e aqueles resultados. Na questão da impressão, havendo a impressão e a leitura da impressão, fica muito mais difícil de haver qualquer tipo de fraude. Isso porque a fiscalização é visual e, como eu disse, havia essa contagem de votos, a imagem, se a gente recuperar antigamente, então havia aquelas pessoas fazendo a contagem e vários fiscais dos vários partidos fazendo o auxílio e a verificação daquela contagem. Seria, na verdade, um controle de 2 níveis. Nós teríamos, sim, as urnas eletrônicas e elas são boas. A tecnologia, Tiago, eu concordo, ela é muito importante e ela traz o progresso para as pessoas. A única coisa é que não há como se afirmar que as urnas estão protegidas de todo e qualquer tipo de fraude. Esse, inclusive, foi o argumento do próprio ministro relator Gilmar Mendes ao considerar inconstitucional e ao fundamentar o seu voto pelo não à impressão dos votos pelas urnas eletrônicas. Ele disse, olha, se nós precisarmos criar impressoras que sejam capazes de imprimir esses votos e, sem deturpá-los, lacrá-los para que eles sejam invioláveis, então aí já estaríamos dando a possibilidade de hackeamento das urnas eletrônicas via impressoras. Esse foi um dos argumentos que ele trouxe. Então, realmente, imprimir e entregar ao eleitor não é possível fazê-lo. O eleitor recebe somente a comprovação de que ele exerceu o seu direito e de que ele votou. Isso até para apresentar aos outros órgãos públicos. Mas a impressão do voto, ela deveria ficar sob a custódia do Estado. Não sou contra a tecnologia, mas sabemos que a tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E, infelizmente, há sim grandes interesses, como o próprio Rafael colocou. Nós teremos um vencedor e vários derrotados. E todos esses competidores irão se valer de todas as medidas, talvez até ilegais e antiéticas, para vencerem as eleições. Essa é só a minha preocupação. E essa rechecagem com o voto impresso, não entregue ao eleitor, mas depositado numa urna na sessão eleitoral, por exemplo, poderia ajudar a diminuir qualquer suspeita e, de repente, até diminuir os efeitos desses grupos de WhatsApp a que você se referiu aí, Tiago? Na verdade, Rafael, só vai complicar algo que já está testado e as pessoas não sabem disso. Hoje eu venho aqui não porque fui tentar aprender com um dos maiores especialistas do país sobre o tema. O que acontece? Porque também me é desconhecido, Gisele. Ou, na verdade, me era. Para nós dois, né, Tiago? Para nós dois. E creio que para todo mundo. Porque o direito eleitoral brasileiro, o direito eleitoral, é um dos mais sofisticados que nós temos. Por exemplo, eles estão hoje surfando em tecnologia. O que nós vivemos em ritualísticas, você na área civil e eu na área criminal, do século XIX, eles estão em 2020. No direito eleitoral. É um direito eleitoral muito mais rápido, de prazos muito mais exíguos, muito mais tecnológicos. Por exemplo, eles são citados por WhatsApp. Veja só a velocidade e a prestação de todas as partes a uma boa justiça, nessa justiça eleitoral brasileira. É o bom uso da tecnologia para a celeridade processual. É o bom uso. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, um ano antes, Gisele, das urnas irem às zonas eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral chama empresas de tecnologia, hackers, etc., e falam, estão aqui os aparelhos que serão usados. Está aqui o sistema das urnas eletrônicas e de apuração. Tentem invadir. Nunca ninguém conseguiu burlar o sistema. Ou seja, eles testam um ano antes com todas as empresas de segurança de internet que se coloquem à disposição, é claro, porque também não adianta não se colocar à disposição para depois ficar criticando em grupo de WhatsApp. Que se colocam à disposição. Tenta-se burlar o sistema, alterar os votos, anular votos, se intrometer na informação quando da máquina calculadora se passa para uma máquina central que será levado ao sistema eleitoral. Ninguém nunca conseguiu burlar. O que é feito? As urnas são carregadas com os nomes e as possibilidades, os números e a questão do voto. É um módulo simples. Eu já termino, tá, Rafael e Gisele? Pode falar. É um módulo super simples. O que acontece? Acontece que as urnas, depois que são carregadas, elas são lacradas e vão para as zonas eleitorais.
Quando chegam nas zonas eleitorais, elas são sorteadas, para que ninguém saiba que aquela urna vai para aquela zona que pode ter mais ou menos pessoas. Na hora em que ela é deslacrada, e aí existem fiscais da Justiça, do Ministério Público Eleitoral, dos partidos, é tirado, é como se fosse um extrato que mostra que a urna está zerada. Se houver indício, não comprovação, de rompimento do lacre, a urna é retirada. Se aquela coisa que deveria, o extrato vir zerado, não está zerado, a urna não vai à votação. Depois disso, a urna, os votos são recebidos, são depositados, entre aspas, na urna, e a urna passa sempre pela fiscalização de todos os partidos, do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Aí eu digo, qual é a chance de fraude? E eu concordo com Esse é o tudo ponto. isso. A minha sugestão é só ter um nível a mais de rechecagem. Eu concordo, mas Gisele, se nunca houve problema, aí esse é o ponto. Se nunca houve um problema comprovado, não há um histórico, nenhum partido que aí teria a obrigação de fazê-lo com provas, nenhum partido jamais alegou isso. Nós vamos, a partir do zum dos paranoicos, mudar um sistema que é comprovadamente, ao menos até que alguém prove o contrário, irrefutável. Gisele? É isso Na que eu verdade, entendo. não é alterar, é aprimorar e complementar. Então, todas essas fases que você descreveu e todos esses controles, Thiago, são excelentes e eles, inclusive, são aprimorados de tempos em tempos. A sugestão é só que, havendo a impressão, o depósito na urna, haveria essa recontagem ou essa contagem de votos impressos e a comparação adicionada a todos esses controles anteriores. Então, é só essa a minha crítica. Impressão, não entregar ao eleitor, depósito na urna após a conferência do eleitor e a contagem. O único prejuízo que teríamos é que teria o tempo de contagem desses votos, que mais ou menos acho que 1 ou 2 dias, porque somos muitos eleitores. Então, nós teríamos a contagem das urnas, dos votos impressos, atrasando em 2 dias o resultado dos votos impressos para comparação com os votos eletrônicos. Agora, uma outra coisa um outro ponto que eu queria chamar a atenção, Thiago, há toda essa questão e todo esse questionamento com relação às urnas eletrônicas, há muitos vídeos na internet e realmente muitas teorias da conspiração com relação a isso. Mas um outro ponto que é importante e que o TSE tem lá no site uma série de explicações e há explicações realmente detalhadas, até um capítulo sobre a segurança da urna, que faz essa explicação detalhada que você muito bem colocou aqui com relação a todo esse passo a passo. Mas um outro ponto que o TSE precisa tomar cuidado é com a quantidade de títulos de eleitor por cidadão. É preciso que haja garantia, porque também esse aspecto foi questionado. Havia uma mesma pessoa com vários ou com múltiplos títulos de eleitor e fazendo vários votos. Essa é uma suscitação importante e este é um outro ponto que deve ser um ponto de atenção do TSE, porque esta também é uma fraude absolutamente relevante que pode ter impacto no resultado das eleições. E a pré-eletrônica, né? Que é um problema já no registro só, né? Exatamente. Então, essa também é uma outra questão que deve ser colocada. Inclusive, a própria urna eletrônica, ela poderia resolver esse problema limitando que cada CPF fizesse unicamente um voto. Mas também houve essa suscitação. Eleições são sempre momentos de amplas discussões, não em razão que o direito eleitoral está tão à frente dos outros ramos do direito nessa questão de tecnologia, porque realmente cada eleitor quer fazer valer o seu voto e quer que o seu candidato seja o eleito para as próximas gestões. Então, é natural a dúvida que eu tenho aqui é a seguinte: a gente viu na eleição passada, por exemplo, durante o dia da votação, muita gente tirando foto da urna e dizendo, olha, eu apertei tal número e apareceu outro candidato. Eu cheguei à sessão eleitoral e já tinham votado por mim. Foi, acho que a eleição mais tumultuada da história recente desse ponto de vista, né? Com gente tirando fotografia, dizendo que chegou lá já tinham votado. Se a pessoa fez isso, que apertou 98, já tinham votado no candidato 314. Essa história de imprimir o voto é capitular a essa onda
que foi criada ou é algo que vai dar mais segurança para o processo mesmo? Na verdade, é você mudar um sistema antifraude que está aberto para qualquer pessoa comprovar a fraude, mas fica tirando foto de urna. Falando nisso, Rafael, seria muito bom que essas pessoas indicassem para a Justiça Eleitoral isso. Primeiro, porque já anularia o voto delas, porque praticaram um ato ilegal. Segundo, abriríamos processos criminais eleitorais contra os mesários, que prevaricaram ao ver alguém tirando foto do próprio voto. Porque a ideia desse sistema é evitar, nos rincões do Brasil, que a pessoa saia com a comprovação do próprio voto e preste satisfações a quem comprou ou quem ameaçou para votar. É da história do Brasil isso. É por isso que o direito eleitoral evoluiu tanto. Enquanto nós estamos discutindo, Gisele, por exemplo, na minha área, veja só a miséria que nós vivemos. Aí, como que deve ser o reconhecimento pessoal de uma pessoa acusada de crime? O direito eleitoral está estudando as vertentes da neurociência para a história da propaganda eleitoral. Nós estamos nas trevas, eles estão em 2020. Agora, exemplo, Rafael, super interessante, porque nós estamos querendo concretizar na gestão pública a paranoia. Nós estamos querendo mudar o mundo real a partir dos paranoicos e mentirosos de redes sociais. Só, Rafael, duas historietas brevíssimas. Exemplo, África. Um ditador africano, não me lembro em qual país, havia mais ou menos 300 mil eleitores no país. Naquelas eleições, bem entre parênteses. Sabe quantos votos ele teve? 1 milhão. Houve fraude? É óbvio que houve fraude. Vejam só o problema que existe na Alemanha, se é que a Alemanha tem algum problema. A Alemanha usou urna eletrônica e voltou para o papel, Thiago. Isso é um caso interessante. Não, então, em alguns pedaços da Alemanha para regiões ou municípios. Mas os alemães, sabe como é que eles votam? Com RG. O alemão poderia ir numa zona eleitoral, votar com RG, depois ir em outra zona eleitoral e votar. Mas eles não fazem, sabe por quê? Porque eles têm consciência que não é o certo. Nós vamos para os argumentos finais agora, começando com a Gisele. Gisele? As urnas eletrônicas e a proximidade com as eleições nos trazem todas essas dúvidas com relação a se a tecnologia realmente reflete ou refletirá o nosso voto ou se o nosso voto será, de alguma maneira, adulterado e usado para eleger este ou aquele político que não foi exatamente o candidato que escolhemos. Essas dúvidas, elas ficam sempre no ar e a sugestão que fizemos e que eu fiz aqui hoje foi justamente a contrária à decisão do STF pela manutenção dos votos impressos. Isso porque o papel, ele nunca deixa dúvidas. Um voto escrito, uma palavra escrita num pedaço de papel, ela não pode ser mudada a não ser que haja uma rasura e essa rasura, ela é facilmente identificada. Ontem, o STF decidiu pelas urnas eletrônicas, pela inconstitucionalidade da impressão e entrega dos votos aos eleitores, o que é absolutamente correto, mas que fique então para o debate se não seria uma possibilidade a impressão dos votos, o depósito na urna e a contagem desses votos como mais um mecanismo de segurança para garantir que os eleitos foram mesmo aqueles escolhidos pela maioria da população. Agora os argumentos finais do Thiago. A Justiça Eleitoral nos apresenta tecnologia HD e parece que as pessoas querem voltar para a época do videocassete. Essa é a realidade do debate. O que me gera dúvidas é o empirismo. Se o Tribunal Superior Eleitoral abrisse para essa verificação pré-anual e houvesse a possibilidade de fraude, eu ficaria em dúvida. Se algum partido político trouxesse um fato relevante de alteração de voto, aonde eu aperto 17, jamais faria isso. Enquanto quisesse apertar 13, também não faria isso. Aí sim haveria algo interessante a me gerar dúvida. O que me gera dúvida é o fato, é aquilo que é passível de análise, é aquilo que eu posso olhar e fazer uma análise crítica. Alterar o mundo a partir de grupos de WhatsApp, a partir de crimes eleitorais, aonde nós não podemos atestar a veracidade de quem tirou uma foto, porque quem tirou essa foto cometeu um crime eleitoral.
Isso daí é entrarmos na paranoia, é entrarmos na loucura, é louvarmos os nossos saudosos videocassetes em detrimento de uma tecnologia avançada. Nada é concreto. Podemos alterar, podemos buscar sempre a evolução, mas a partir de fatos, não a partir de verdadeiros alienados que estão vivendo em bolhas de mentirosos em detrimento da verdade, da lei e da boa ciência. Isso está acabando com o Brasil e vai acabar nos próximos tempos se nós não mudarmos as características dos debates e a relevância que é dado a esses fatos dentro do debate público nacional. Tiago, Gisele, muito obrigado. Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.